Salve galera, aqui quem fala é o Jonah. No vídeo de hoje vamos trazer aí um resumão dessa semana do começo do mês de junho, dos grandes eventos que tivemos aí na área de games, né? Tivemos o State of Play, tivemos o Summer Game Fest, tivemos o Future Games Fest, né, que faz parte meio do Summer ali, e também tivemos o Xbox Showcase 2025, que na minha opinião, já vou cravando para vocês, foi, acredito, o maior evento que teve em questão de quantidade e qualidade de jogos. Mas um dos eventos teve o maior dos jogos anunciados, né, que na minha opinião foi o Resident Evil 9. Então eu vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal aí e bora acompanhar o que rolou nessa semana e o que vai vir pro futuro dos jogos aí nesse resto de ano 2025 e 2026. Bora pro vídeo. Muito bem, então, pessoal, vamos começar aí com o State of Play, né, que foi realizado aí na última quarta-feira do mês de junho, primeira quarta-feira do mês de junho, que foi dia 4, né, dia 4, e trouxe aí um evento morno, galera. Não vou dizer se foi um super evento, teve algumas coisas ou outras legais, mas pro tamanho da Sony, pro tamanho da PlayStation, a gente espera sempre um evento grandioso, né? E não eventos medianos, assim. Foi um evento bom, assim, né? Legal da gente acompanhar, mas não foi aquele evento, nossa, o super evento da PlayStation. Foi um evento normal, né? Não foi um evento péssimo, ruim, foi um evento morno, assim, mediano, vou dizer pra vocês. Então vamos lá, pessoal. O evento da Sony, ele trouxe o trailer de Silent Hill F, né? E a data oficial de lançamento, que vai ser dia 25 de setembro de 2025, mostrando que vai ser ambientado no Japão dos anos 60, com a protagonista Hinako, né, Shimizu. Foi confirmado armas no jogo, machado, pé de cabra, faca, lança, vai ser no porradão mesmo. Legendas em português, né, confirmada a localização. Então, foi um anúncio aí, não foi um anúncio, foi apenas uma confirmação da data de lançamento que a gente estava esperando que fosse confirmado logo. E eu imaginava que ele ia lançar esse ano mesmo, Silent Hill F, porque provavelmente a Konami já estava meio por dentro das coisas que a Capcom está pensando em trazer pro próximo ano. Daí tivemos, pessoal, o anúncio, para mim foi o grande anúncio do State of Play, que foi o Nioh 3, né? A sequência de Nioh 2, que vai ser, a princípio eles colocaram como exclusivo PS5, mas eu já vi que a demo, né, que já está liberada, tá? Foi anunciado que a demo já estava ali, assim que o evento rolou, a demo foi pro ar, para PS5. Eu vi que, se eu não me engano, a demo também está na Steam, então pode ser que o Nioh venha para Steam, mas talvez na data de lançamento seja exclusivamente para PS5. Então a demo já está disponível se você quiser jogar até o dia 18 de junho. Com combate híbrido de samurai, ninja e lançamento previsto para o ano que vem, 2026. Não tem data certa. Não tem data certa. Aí tivemos, pessoal, o anúncio, né, do 007 First Light. Na verdade, o anúncio não, né? Só como vai ser a gameplay, um pouco do trailer ali, que a empresa já tinha, a mesma que faz a IO, né? A IO Interactive já tinha anunciado um dia antes, a mesma que faz Hitman. Então só teve o trailer ali de revelação, né? Vai ser o jogo de origem do James Bond, né? Ele vai estar mais ou menos aí com uns 26 anos de idade, quando ele é recrutado pro M6. Então é bem interessante, porque vai ser a primeira vez que a gente vê a origem do James Bond. Não tem nenhuma história que conte a origem dele, e esse jogo vai contar. Então ele é desenvolvido pela IO Interactive, vai ser estilo de furtividade, combate direto, né? Ou diálogo, né? Ou armadilha, como é Hitman, vai ser bem a pegada Hitman, assim. E o lançamento tá para 2026 para PC, PS5, Xbox Series S e Switch 2 também. It's really quite simple. Bond is a bullet without a target. Let's give him one. Daí tivemos, pessoal, Mortal Kombat Legacy Collection. O que é isso? Foi anunciado 20 versões clássicas da franquia do Mortal Kombat. Então a NetherRealm Studios anunciou oficialmente o Mortal Kombat Legacy Collection, que vai ser a coletânea especial, vai, né, encher os fãs em questão de nostalgia. O lançamento previsto para algum momento de 25, PlayStation 4, PlayStation 5 e Xbox, né, e todas as plataformas. Essa versão vai contar com Mortal Kombat de 1992, de Fliperama, Mortal Kombat 2, Mortal Kombat 3, 4, Advanced, Dead Alice, Tournament Edition e vários outros não anunciados
E já falo pra vocês que espero muito que venha o Shaolin Monks, galera. Nossa, Shaolin Monks é muito top. Então, além desses títulos, vale vários outros não revelados. Então, segundo a descrição do trailer que saiu, pessoal, vai contar com diversas versões dos principais jogos da série, incluindo as edições para Fliperama, Super Nintendo, Mega Drive, Game Boy e Game Boy Advance. Então, é interessante aí, vai ser uma versão completa com todos os MKs, né, mais antigos aí, que a NetherRealm vai lançar em algum momento desse ano mesmo. Victory. Aí, pessoal, tivemos o grande anúncio do Final Fantasy Tactics, que é como se fosse um remake do jogo original, né? Um remaster, na verdade, que vai ser uma versão aprimorada, gráfico, trilha, vozes, save automático. É um remaster do clássico de 1997. Ele vai ser lançado dia 30 de setembro aí para PS4, PS5, Switch 2, Xbox e PC. Detalhe que esse jogo está sendo cobrado R$250 de um remaster de 27 anos atrás. É mole? É para vocês verem. E tivemos também o nova gameplay do Pragmata, né? Depois de longos anos, o jogo tinha sido, se não me engano, anunciado em 2023. Enfim, tem aí a gameplay agora do Pragmata. Vai ser um sci-fi, né? E vai trazer um homem de armadura e a protagonista da menina Diana. E o lançamento previsto para 2026. 367. They are pragmatic. Whoa, hang on a second. Don't you have a name or something? I'm good. Get behind me. Aí tivemos o anúncio do jogo de luta, novo jogo de luta da Marvel, né? Da Sony, no caso, daí, exclusividade da Sony, que é o Marvel Tokyo Fighting Souls. Vai ser jogo de luta de 4x4 e é desenvolvido pela Arc System Works em parceria com a Marvel. É exclusivo PS5 e PC. Lançamento 2026 também. Aí tivemos outros anúncios ali breves. Por exemplo, um teaserzinho do Metal Gear Solid, Snake Eater, que é o remaster lá dos Metal Gear. O lançamento em agosto. Bluestain, um novo Metroidvania para 2026. Digimon Store, é um RPG para 3 de outubro de 2025. Ninja Gaiden Ridgemont, lançamento em 31 de julho de 2025, mês que vem já. Everybody Golf's Hot Shots, um jogo de golfe, né? Chega em 5 de setembro. E Caim, jogo indie de escalada. Project The Fight, controle arcade oficial da Sony para esportes, né? E não teve nada de Ghost of Tsushima, só teve que vai ser feito um novo evento de Ghost of Tsushima em julho. Se eles só lançaram, vai ter um evento de Ghost of Tsushima mês que vem, beleza, acabou. E isso foi o evento da Sony State of Play. Aproveitando enquanto você está vendo o vídeo, comenta aí o que você achou do evento. Eu achei um evento mais ou menos bom, não foi magnífico, foi médio. Então comenta aí o que você achou. E aí, pessoal, tivemos no dia 6 de junho o evento Summer Game Fest, que é um dos maiores eventos gamer também aí do ano. Ele abrange mais geral, assim, né? Não só voltado a PlayStation ou só a Xbox. E foi um evento bom, né? Um evento bom, com os anúncios bem interessantes, principalmente para quem gosta de Souls-like. E vamos fazer o resumo aqui também. E lembrando, pessoal, eu coloco todas as informações em tempo real, todas essas informações dos jogos que saíram, anúncios e tudo que sai durante todos os dias da semana sobre games, eu posto no meu canal de notícias do WhatsApp. Eu vou deixar na descrição do vídeo aí pra vocês o link do canal de notícias do WhatsApp sobre games, se você quiser entrar lá e ficar acompanhando em tempo real. E também vou deixar o link da minha página do Facebook, da minha página do Instagram também, que eu posto lá também, além de eu postar reels daí, né, com memes ou notícias também. Então, vou deixar o link na descrição aí. Vamos lá, pessoal. Summer Game Fest 2025. Tivemos os anúncios bem legais aqui. Ele entregou mais ou menos o que o pessoal esperava. Vamos começar com Mortal Shell 2, pessoal, que foi anunciado para 2026. É a sequência do Mortal Shell do primeiro, que foi confirmado em 2016, e o lançamento previsto para PlayStation 5, Xbox Series S e PC via Steam. O jogo promete expandir a fórmula Souls-like com ambientações sombrias, combates estratégicos em um mundo ainda mais denso e brutal. Mais detalhes devem surgir nos próximos meses. Então, pessoal, o Mortal Shell 1 que foi promissor, não foi um bom jogo, foi promissor. Provavelmente eles vão trazer um jogo bem mais aprimorado nessa sequência. Aí tivemos a sequência também de Code Vein 2, que surpreendeu durante o evento, né? A Bandai Namco surpreendeu ao anunciar o Code Vein, que é uma sequência direta do RPG de ação de 2019. O trailer foi cinematográfico, né?
revelou um novo mundo pós-apocalíptico com atmosfera dramática, criaturas sombrias e combates eletrizantes. Então o jogo promete aprofundar a narrativa e o sistema de combate inspirado nos Souls, só com um gráfico mais refinado, né? A data de lançamento ainda não foi divulgada, mas provavelmente vai ser aí nos próximos meses. Também sequência confirmada de Atomic Heart 2, pessoal. Atomic Heart 2, que é a sequência direta do Atomic Heart 1, que é feito pela Mundfish. Ela confirmou, né, a sequência do título que se destacou na época por estilo meio retrofuturista e um enredo excêntrico. O pessoal que jogou aí sabe o que eu tô falando. O novo jogo será um RPG de ação em mundo aberto, com narrativa expandida, combates aprimorados e dublagem em português desde o lançamento, né? Velhos conhecidos e novos personagens marcarão presença. Legal, né, galera? Maybe they will visit us, but time has not come yet for this. Aí tivemos, já tinha vazado antes do evento, mas foi confirmada, né? A DLC Lies of P foi Shadow Drop, galera. Shadow Drop, que é quando anuncia e já lança, né? No evento, no caso. Teve um pequeno trailer, né? E a guardada DLC foi revelada e já está disponível para compra. A expansão vai aprofundar a história sombria de Krat, adicionando novos cenários, inimigos e revelações sobre o passado de Pi. Os combates seguem intensos, exigindo domínio da mecânica e atenção aos detalhes. E lembrando que agora vai ter seleção, né, também de dificuldade. Você pode deixar no fácil se você quiser. Isso aí gerou bastante polêmica. Também tivemos aí o anúncio da data de lançamento e o trailer, né, uma gameplay. Também saiu até pela IGN, que é o Dying Light The Beast, galera. E chega em agosto. Então a Techland revelou que o Dying Light The Beast, que é a expansão, né? Não é nem como um novo jogo, a princípio é a expansão, né? Que a Techland está lançando. Ele vai aprofundar o universo da franquia e o lançamento foi confirmado para 22 de agosto de 2025. O jogo vai trazer uma nova ameaça letal e exige estratégia, parkour e coragem para sobreviver ao mundo em colapso. Lembrando, pessoal, Dying Light The Beast, ele vai sair agora em agosto para os consoles de nova geração, mas ele já foi confirmado pela Techland que vai sair para os consoles de geração antiga, PS4 e Xbox One. Ainda não tem a confirmação da data, mas a princípio é para ser até o final do ano. E quem tiver comprado a versão Premium, a mais top do Dying Light 2, vai receber de graça o Dying Light The Beast. Então se você comprou o Dying Light 2 versão completa, você vai ter o jogo aí gratuitamente. Aí tivemos um pequeno trailer do jogo ILL, que impressionou com o terror grotesco e o realismo extremo. Ele é desenvolvido pelo estúdio independente, né? Estúdio de Team Cloud, e o chamou a atenção com sua estética perturbadora e combate visceral. Ele foi inspirado em Silent Hill, Resident Evil e o body horror de David Cronenberg. O jogo ainda não tem a data de lançamento, mas ganhou destaque por seus trailers intensos e apoio da comunidade via Patreon. Aí esse o promete para quem curte um jogo de terror. Aí tivemos também Wuchang Fallen Fears, que vai ser lançado em julho. É um Souls-like chinês e ganhou o trailer com data de lançamento para 24 de julho de 2025. O jogo vai estar disponível para PS5, Xbox Series S e PC, né? E chega também no Game Pass no dia do lançamento. Fate is all set in stone. You can't change how it ends. E, pra mim, que foi o maior anúncio da semana dos eventos, disparado, não teve nenhum outro evento que teve algo tão relevante quanto o Resident Evil 9. Resident Evil 9, galera, foi que, né, a Capcom fez várias brincadeiras durante o evento ali, dizendo espera mais um pouco, anunciando promoção de jogos pra daí, e no final o pessoal já tava de cara, chegou no final e lançou o trailer, um anúncio oficial e um trailer bem legal de Resident Evil 9, que se chama Resident Evil o Requiem, né? Requiem. Então fechou com chave de ouro o evento e a Capcom revelou o Resident Evil 9. O trailer enigmático, pessoal, bem enigmático, deixou os fãs ansiosos e confirmou o lançamento para 27 de fevereiro de 2026, minha data de aniversário. Quem quiser me dar de presente, só colocar nos comentários aí, vou dar data de presente. Os detalhes foram poucos, pessoal, mas pelo que eu vi vai ter uma protagonista, né? Que não é muito conhecida, filha, né, de uma protagonista do Resident Evil Outbreak, que não, é um spin-off, não é muito conhecida. E
as pistas que pode ter o Leon presente também. Detalhe que o jogo vai voltar a Raycon City, né? Nesse jogo, Raycon City não tá totalmente destruída pelos trailers que a gente viu, tá só, né, semi-destruída, com alguns prédios de pé, até a RPD, né? Tá meio de pé ali, né? Tem uma certa estrutura. E uma possibilidade é que talvez seja canonizado os remakes, porque no Resident Evil 3 original, a Raycon City foi totalmente destruída, dizimada, não sobrando nada. Mas no remake foi parcialmente destruída, então pode ser que eles canonizem o Resident Evil 3 Remake, não sei. Porque no jogo original realmente ela foi totalmente destruída e aqui no trailer ela tá ainda em pé, mas em ruínas, né? Certamente não como foi no Resident Evil 3. E fechamos aí o Summer Game Fest com esse anúncio bombástico que, ó, salvou o evento, porque o evento tava mediano também, né? Teve umas coisinhas legais, mas esse aqui, ó, elevou o patamar. E também confirma que a Capcom tirou, né, a parceria que tinha com a PlayStation. A PlayStation tinha os direitos de marketing da Capcom nos últimos anos. E saiu o rumor que a Capcom tinha cortado esse contrato de marketing. E eu acredito que é verdade, porque se a Capcom ainda tivesse com, né, parcerias de marketing, tinha liberado esse anúncio e esse trailer no State of Play. E como liberou no Summer Game Fest, já para declarar que a Capcom não vai ter conexão com a PlayStation diretamente e nem com o Xbox. Se fosse com o Xbox, teria liberado no Xbox Showcase. Vamos lá então, pessoal. Vamos para o próximo e último... próximo e último evento não. Vou falar também do Future Days... Future Games Fest, que é uma expansão do Summer Game Fest que foi feito no sábado, no dia 7. Bora lá. Vamos lá então, pessoal. Future Game Show. Nossa, eu falei as duas vezes que eu falei desse evento, eu falei errado. Falei Future Game Fest, mas é Future Game Show, né? É uma expansão do Summer Game Fest de sexta-feira. E vou dizer pra vocês, pessoal, foi um evento bacana, até por ser só um paralelo ali ao Summer, né? Foi um evento bem legal. Ele trouxe uma seleção de trailers inéditos e anúncios de certa forma de peso. E teve mais destaque para jogos de terror e ficção científica. O evento, né, uma expansão oficial do Summer Game Fest e reforçou o foco narrativo e técnico dos próximos lançamentos que ele colocou no evento. Os principais destaques, pessoal. Tivemos o Torment Souls 2, que é um trailer de história e a demo gratuita no Steam, já está liberada. É uma sequência do aclamado Survival Horror que retorna com Caroline Walker. E agora tem uma jornada mais sombria ao lado da irmã. A nova trama se passa na isolada Vila Riz, do Chile, onde um convento clínico esconde segredos aterradores. Então a demo que está liberada, pessoal, vai oferecer 1 hora de gameplay e tem uma atmosfera opressora e puzzles clássicos. O lançamento previsto para o final desse ano, 2025. Não tem data oficial ainda, mas está, né, a princípio para o final desse ano. Daí tivemos um anúncio do jogo Ayla, ou em siglas, na verdade, AILA, que é um terror tecnológico brasileiro, pessoal, que chega esse ano. O Pulsatrix Studio, que em parceria com o criador de conteúdo Max MRM, apresentou o Ayla, né? Um jogo de terror psicológico em primeira pessoa ambientado em um futuro dominado por inteligências artificiais. O jogador controla Samuel, um testador de games, que se vê preso em simulações aterrorizantes criadas por uma IA. Chega em 2025, pessoal, para PC, PS5 e Xbox Series S. Bacana aí o jogo em parceria com o Max MRM. Aí tivemos também, pessoal, o The Expanse Osiris Reborn, né, que é um universo sci-fi eleva o universo sci-fi para o RPG de ação. A OnCat Games revelou seu novo título inspirado na série The Expanse, em Osiris Reborn. O jogador é um mercenário preso na estação Eros em meio a um colapso interplanetário. O jogo traz criação de personagem, combate tático em terceira pessoa e exploração do sistema solar. Daí, pessoal, o jogo ele foi confirmado, né, para PC, PS5 e Xbox Series S, mas não tem data de lançamento ainda. E tivemos Directive 8020, que é um novo capítulo de Dark Pictures. A Supermassive Games apresentou o acordado Directive 8020. Ambientado na nave espacial Cassiopeia, onde tripulantes enfrentam uma ameaça alienígena silenciosa e letal. O lançamento, pessoal, está marcado para 2 de outubro desse ano, 2025. Então, pessoal, Future Games Show, ele demonstrou aí mais... foi voltado a mais jogos de horror e ficção científica. E foi bem legal, galera, porque os títulos todos ali, esses que eu falei para vocês aqui, esses destaques, eles são jogos muito promissores. Muito promissores. Eu tô bem... curioso para o game brasileiro aí,
em colaboração aí com o Max MRM. Beleza? Vamos para o último grande evento dessa semana, pessoal. E muito bem, pessoal, vamos ao último evento, que para mim foi o maior evento em questão de anúncios. Como eu falei, a maior surpresa foi no Summer Game Fest com Resident Evil 9, porém o Xbox Showcase desse ano foi muito bom. Era anúncio atrás de anúncio, World Premieres, lançamentos, bem legal. Vamos fazer o resumo aqui, que aconteceu nesse domingo aqui, do dia 8, né, de junho, estreias e novidades. O evento, pessoal, foi uma apresentação dupla, tá? Após o Xbox Game Showcase, tivemos o The Outer Worlds Direct fraquinho, né? Eu malemar assisti, foi bem, só mostrar o Outer Worlds, né? E foi o jogo que começou já o Xbox Game Showcase, né? Ele abriu o evento, né? Onde a Obsidian mostrou o The Outer Worlds 2, com lançamento já marcado para 29 de outubro desse ano. O jogo mantém aquele tom sático e a liberdade de escolhas, agora ambientado no sistema arcade. Ele vai estar disponível em Xbox, PC, PlayStation 5 e Game Pass. Detalhe que a Xbox realmente adotou de lançar vários jogos para o PS5, a maioria dos jogos ali com a logo do PS5 no evento, né? Dizendo que vai ser lançado na PS5, coisa difícil da gente ver. Lembrando que o State of Play, pessoal, não colocou alguns jogos que a gente sabe que vai ser lançado para outras plataformas, ela não colocou ali. Então, ela não quis colocar que vai para outras plataformas. Só pro PS5. Tanto que alguns jogos a gente achava que era exclusivo e não vai ser exclusivo, é para outras plataformas também. Aí, pessoal, no Xbox Showcase tivemos o High on Life 2, que vai ser a sequência do sucesso irreverente, vai retornar com armas falantes e gameplay mais insana. Chega no inverno de 2025 para Xbox, PC e PS5, também via Game Pass para Xbox. Aí tivemos o Beast of Reincarnation, que é um novo RPG de ação da Game Freak, ambientado no Japão pós-apocalíptico. Chega em 2026 no Game Pass e nas outras plataformas. Tivemos o trailer do Ninja Gaiden 4, né, mostrando ali o novo protagonista, né, o Yakumo, e o retorno de Ryu. O jogo mistura Hack and Slash e plataforma. O lançamento vai ser agora no outono de 2025. Também confirmado para Game Pass. Aí tivemos, pessoal, Grounded 2. Um outro jogo da Obsidian aí. Veja, a Obsidian está com 3 projetos aí. Que revelou a sequência do seu jogo de sobrevivência em miniatura. Vai ser lançado no dia 29 de julho do ano que vem. Também para Game Pass. Clockwork Revolution. É um jogo steampunk da Inxley, com foco em viagens no tempo e escolhas narrativas. Ainda não tem data, mas vai para Xbox, PC e Game Pass. Tivemos o Resonance, a Plague Tale Legacy. Pessoal, esse aqui tinha sido vazado ontem, o teaser que ia ser mostrado no Xbox Showcase. E ele vai ser, não digo um spin-off, mas ele vai contar antes do Plague Tale que a gente conhece, do 1 e do 2, né? Vai contar uma história ali diferente. E vai se passar antes, vai ser um legado, a protagonista vai atrás de mistérios, então é interessante, curioso como é que vai ser feito. Aí tivemos o anúncio que o Super Meat Boy vai ser em 3D agora, então a clássica franquia vai ganhar uma versão em 3D, e o lançamento em 2026, Xbox, PC e Game Pass. Aí tivemos um breve trailer do Chronos The New Dawn, né, que é feito pela Bloober Team, que é a mesma que fez o remake do Silent Hill 2, que tá absurdo, aparentemente vai ser um jogaço. Vai ser um survival horror sci-fi da Bloober Team, que chega na primavera de 2025 para Xbox, PS5 e PC. E tivemos também, pessoal, o anúncio do Persona 4 Revival, que é o remake completo do clássico Persona 4, nos mods de Persona 3 Reload. Ainda não tem data, mas foi confirmado para Xbox, PS5 e PC. Tivemos também o anúncio da DLC, a nova DLC do Indiana Jones, The Order of the Giants, que é uma expansão do The Great Cycle, né? Com lançamento em 4 de setembro de 2025. Aí tivemos outros anúncios, como There Are No Ghosts and Grand, que é um indie de terror mistério, aparentemente bem legal, Game Pass, confirmado. Mudang Two Hearts, é um stealth futurista na Coreia, previsto para o ano que vem, 2026. Planet of Lana 2, sequência indie, chega em 2026. Aphelion, é um sci-fi da Dontnod, com colaboração da Agência Espacial Europeia. É um jogo, né, espacial bem interessante. Bem interessante mesmo, procure aí pra vocês verem depois. E anúncio do jogo do Invencível, um jogo de luta, que vai ser baseado na série, né, de HQs. E o grande anúncio do portátil Xbox, pessoal, isso aí, a Microsoft anunciou o Rogue Ally Xbox,
que é uma versão com a marca própria do portátil da Asus. Chega em 2025. Ainda não tem muitas informações sobre esse portátil, galera. Mas a ideia é que ele vai ter Windows e também vai ter o Steam. Não foi falado se vai ter Game Pass. E aí, pessoal, fechando também o evento, um grande anúncio aí da Activision, que é um novo COD desse ano, que é o COD Black Ops 7. Então, é o Black Ops 7, galera. Olha só, parece que a Activision está lançando 2 jogos da mesma série. Foi assim com Modern Warfare, né? Foi lançado Modern Warfare 2 e Modern Warfare 3, e daí agora foi lançado Black Ops 6 e Black Ops 7. E esse novo COD será uma sequência direta de Black Ops 6, interessante, com foco em conspirações futuristas e o retorno de Menendez, que é o grande vilão do Black Ops 2, né? Chega ainda em 2025 com campanha cooperativa, multiplayer e modo zombies. Estará disponível Day One no Game Pass Ultimate e PC Game Pass. E esse foi o Xbox Game Showcase. Muito interessante, galera. Muito interessante o evento, foi bem legal mesmo. E como eu falei para vocês, o melhor evento foi o Xbox Showcase. Quantidade de anúncios, né, foi bem grande. Anúncio atrás de anúncio, sem muita enrolação. E anúncios bons também, né? Trailers, foi bem legal. O evento que teve a maior surpresa foi o Summer Game Fest com Resident Evil 9. Claro, não foi o melhor anúncio da semana, isso não podemos negar. E eu fiquei decepcionado um pouco com o evento da Sony, mas o evento da Sony é assim, galera, não adianta. A PlayStation é desse jeito agora. É uns eventos só para colocar ali um joguinho ou outro e fazer um anúncio assim, mais ou menos, e acabou, né? E tanto que eles podiam ter mostrado o Ghost of Odyssey já nesse State of Play, mas não, eles querem fazer um outro evento em julho só pro Ghost of Odyssey. E pessoal, uma conclusão que eu tive, vou até colocar no título aí da thumb, que é nenhum jogo de nova geração. Como assim nenhum jogo de nova geração? Pessoal, todos os jogos que eu vi rodam na geração antiga sossegado. Poderia anunciar para PS4 tranquilo. Não estou dizendo que devem ser anunciados para PS4, né? Mas a galera fala assim, não adianta mais ficar pensando que jogos irão sair para a geração antiga. Tem que os jogos evoluírem para a nova geração. Enquanto estiver saindo para a geração antiga, eles não vão evoluir. Tudo bem. Só que não está evoluindo, galera. Não está evoluindo. São jogos. Todos os jogos aí, eu não vi um que eu digo, opa, esse é a nova geração. Né? Jogos que eu digo para vocês que até agora eu vi que é de nova geração, que eu me lembro aqui, é o GTA 6 e o The Witcher 4 se sair naqueles gráficos que a gente viu na Tech Demo. Algum outro jogo talvez, mas assim, nenhum jogo de toda essa semana de eventos, todos esses eventos, não teve um jogo de nova geração que tipo, esse aí só rodava no PS5, no PC e no Xbox Series X mesmo. Todos os jogos rodariam tranquilamente na geração antiga. Então, teve jogos bons, teve bons anúncios, mas nenhum jogo realmente de nova geração. Comenta aí o que você acha, pessoal. Comenta aí o que você achou dos eventos, qual que você mais gostou, qual foi a grande surpresa para você. E também comente se você concorda comigo que não teve nenhum jogo de nova geração. Beleza? Então vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal se não for inscrito e não esquece aí dos comentários. E também na descrição vou deixar aí o canal do WhatsApp de notícias, se quiser acompanhar as notícias, o link da minha página do Facebook e a minha página do Instagram. Foi, galera, até o próximo vídeo.